Bom dia. Primeiro eu quero fazer o registro de pesar pelo povo libanês, né? Eu cobri guerra lá em 1982, né? Conheci Beirute sob fogo, sob bombardeio, sob bombas, né? E agora a gente reviu isso, né? Os mais velhos certamente hão de lembrar, né? De acordar com a tremedeira de bombas explodindo, de carros-bomba destruindo prédios, né? E agora acontece de novo. Tomara que haja pelo menos uma ajuda internacional, né? Principalmente na área sanitária, né? Porque é necessário. Provavelmente estão indo para lá navios que podem atender, navio hospital, né? Que pode atender a falta de recursos nesse momento. Bom, queria registrar aqui o governador da Paraíba, ex-governador, o Ricardo Coutinho, que é do PSB, está com bens bloqueados no valor de 134 milhões. Ontem um desembargador bloqueou os bens dele e disse o seguinte: são recursos que estão faltando na saúde e na educação. Isso é um grande crime, né? Muita coisa que faltou nessa pandemia é porque meteram a mão antes e faltou recursos para deixar os hospitais bem aparelhados, né? Modernos, limpos, com funcionários, com pessoal de saúde querendo trabalhar, né? Que estão fazendo os maiores sacrifícios hoje, os profissionais de saúde. E educação, que vai faltar para o futuro, vai faltar para as novas gerações, né? Um país que deseja uma posição mundial, né? tem que ter educação, isso é o básico. Então, essa corrupção que tira da saúde e da educação também mata, né? Mata pessoas e mata o futuro do país. Bom, e uma outra questão, eu queria registrar aqui um bom exemplo do ministro Luiz Fux, que vai ser presidente do Supremo. Ele, em breve, vai substituir Dias Toffoli. Ele é carioca e caiu na mão dele, como relator, há um sorteio, uma questão sobre o impeachment de Witzel, do governador Witzel, na Assembleia Legislativa. Ele se declarou impedido, porque tem algum tipo de ligação. Essa é uma posição corajosa e ética, ao mesmo tempo, que a gente não tem visto de outros lá no Supremo, que tem ligações comprovadas com casos que tiveram, a respeito dos quais tiveram que decidir e votar. Um bom exemplo do ministro Luiz Fux, que na véspera recusara uma liminar do PDT que queria anular o novo marco de saneamento básico. Uma, que não seria inconstitucional, e duas, disse o ministro, na sua recusa, trata-se de um bem-estar do brasileiro, esgoto para quem não tem e água tratada para quem não tem, e ele não iria impedir isso. Uma boa posição desse ministro que vai ser presidente do Supremo. E eu vejo agora a ministra Carmen Lúcia dando prazo de 48 horas para o ministro da Justiça explicar se existe ou não existe um dossiê de policiais e professores federais num tal movimento antifascista, né? Eu pensei que esse movimento devia ser lá na Itália, em outras épocas, ou lá na Alemanha, mas é aqui no Brasil, né? E aí ela disse o seguinte, escreveu ao dar o prazo: a gravidade do quadro descrito que, a se comprovar verdadeiro, escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito. Esse "se" aí no meio, né, se, a gente costuma dizer, se não existe, né? Se eu estiver vivo em 2050, né, é se. Né? E se não for? E se não se comprovar verdadeiro? Tinha que ver a segunda hipótese, né? Ela só falou da primeira. E, aliás, escancara comportamento incompatível com os mais basilares princípios democráticos do Estado de Direito é algo que pode ser aplicado nesse inquérito que o Supremo fez como vítima, como promotor, como investigador, como tudo, né, como executor lá dentro do Supremo. Também cabe essa frase. E, por fim, eu queria falar sobre mais um escândalo, né, nos Correios. Vocês lembram daquele que abriu
o mensalão, né? Roberto Jefferson filmou e denunciou um diretor dos Correios recebendo propina. Pois agora, concessionário de agência do Correio, com a cumplicidade de 5 funcionários de carreira do Correio, segundo a Polícia Federal, estariam desviando 93 milhões já dos Correios, né, que estão aí com preocupação de greve agora e com um pensamento de desestatização, né, de privatização dos Correios. É mais uma aí. Essa coisa não para, né? É incrível a sede pelo dinheiro e a falta de caráter de quem se mete nisso. De Brasília, Alexandre Garcia.